Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando aqui nesta manhã, manhã de segunda-feira, né? Passando aqui para poder falar com vocês a respeito de algumas coisas que estão acontecendo ali no Rio Grande do Sul e pedir que continue clamando pelo estado do Rio Grande do Sul, por todos aqueles que ali estão. Ainda tem chuva caindo no estado do Rio Grande do Sul e nós estamos bem esperançosos que nos próximos dias essa calamidade seja realmente aplacada e que não tenha mais nenhum tipo de problemas para com o povo gaúcho. Nesse momento, nós estamos orando para que as chuvas cessem e que a água volte à sua normalidade. Então, passando aqui nesta manhã de 13 de maio de 2024, uma segunda-feira, com 21 graus em Ribeirão Preto, ensolarada amanhã, chuva com a possibilidade apenas de 1%, não deverá aparecer, principalmente nesse período da manhã. E a umidade relativa do ar está em 85%, por causa que o calor deu uma reduzida, então a umidade aumentou bastante. Aí. Nós teremos 33 graus hoje de máxima e a mínima foi agora pela manhã 16 graus. Nós estamos com 17 graus de amplitude térmica aqui em Ribeirão Preto, no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Então, passando para poder falar com vocês nesta manhã, ainda que com tristeza, eu estava dando uma olhada nesta senhora aqui, na reportagem que ela deu uma entrevista e ela disse bem essas palavras: a única coisa que a água não nos levou foi a fé em Deus. Nossa, essa frase coloca cada um de nós na situação de termos aquilo que agradecer por não estarmos passando por uma calamidade como essa. Então eu fiquei bem consternado com essa declaração dela e ela pegando alguns pratos, algumas coisas que ainda sobraram no meio do escombro ali, panelas, algumas coisas que estão ali, mas ali onde ela está, nesse lugar aqui, ó, era a casa dela, é a cozinha da casa dela. Então, o muro, a parede da casa é isso que está aí nessa frente dela, aí bem no rumo da sua cabeça. Então, e a outra que está ali do outro lado, olhando aquela situação, eu fico bem constrangido em ver, e eu não gosto de explorar esse tipo de imagem. Eu tenho muitas outras imagens aí, mas que eu achei por bem não colocar para que nós possamos pensar que poderíamos estar neste lugar, nesta situação, e que a natureza, quando se revolta, quando ela resolve que vai fazer, ainda que Deus esteja no controle de todas as coisas, tem alguma coisa que nós precisamos aprender com essa situação. Eu não sei e não seria leviano ao ponto de dizer, ó, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Eu creio realmente que o pecado, não só o pecado do Estado do Rio Grande do Sul, mas o pecado do ser humano pode levar a calamidades, tá bom? Mas seria leviano demais dizer que é porque eles cometeram ou fizeram ou voltaram as costas para o Senhor, sendo que muitos outros também estão voltando as costas para o Senhor e que não estão sendo punidos. Então, eu não creio ainda, não posso fechar a questão nesta situação. Muitas coisas, muitas informações estão chegando e eu não quero nesse momento explorar essa situação. Eu quero me deter, me ater, me concentrar realmente em clamar pelo estado do Rio Grande do Sul para que as chuvas cessem. Se depois, lá na frente, tem administradores, prefeitos, governadores, presidentes que não fizeram aquilo que era o dever de casa, algumas pessoas estão dizendo que faltou infraestrutura, que faltou planejamento, aí já é outra situação. Mas nesse momento eu quero orar para que essas pessoas tenham e voltem a paz necessária. Neste domingo de Dia das Mães, dia 12 de maio de 2024, não foi um domingo como os outros em todos os lugares no Brasil, porque pessoas como esta senhora aqui estiveram
passando por dificuldades, por problemas, por necessidades, e muitas delas perderam seus filhinhos, muitos filhos perderam suas mães. Então é uma situação muito complicada. Mas o salmista, ele falou, colocou um versículo. Veja aqui, ó, Salmo 77, versículo 2 da Bíblia Viva. Essa aqui é a versão da Bíblia Viva. Estou cercado de problemas e por isso peço ajuda ao Senhor. Oro a Ele noite adentro sem parar. Para mim, não haverá alegria até que Deus me tire desta situação difícil. Salmo 77, versículo 2. Esse Salmo 77, versículo 2, pode ilustrar muito bem, pode colocar até mesmo pessoas que não estão lá no meio dos escombros, que não estão olhando para suas casas, para suas fazendas, para os seus sítios, para as suas chácaras, que foram arrastadas pela água de qualquer um desses rios que fazem parte ali da bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul, principalmente na grande Porto Alegre ali, aquelas cidades que estão no entorno. Então, Canoas, Cachoeirinha, o pessoal de Roca Sales. Então, muita gente pode estar se encaixando nesta situação aqui, ó. Estou cercado de problemas e por isso peço ajuda ao Senhor. Oro a Ele noite adentro sem parar. Para mim, não haverá alegria até que Deus me tire desta situação difícil. Quem sabe você pode ser encaixado nesta situação, juntamente com o salmista, quando ele disse isso no Salmo 77, versículo 2, ele estava dizendo que está cercado. Eu creio que se encaixa muito bem na situação dessas pessoas, dos gaúchos. Todo o povo brasileiro está consternado com a situação que o povo gaúcho está passando. Por isso, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão ali. Muitos deles estavam em situação muito confortável, muitos deles estavam já prestes a gozar a sua aposentadoria, já estavam dizendo que estava tudo certo. Ontem eu vi uma reportagem de um senhor que trabalhou 56 anos para poder ter o que ele tem hoje e ter uma garantia daquilo que ele estava precisando, mas que naquele momento ele estava, ele tinha perdido tudo, tudo que estava nos silos, a sua casa, do sítio, os seus carros, as suas coisas, os seus caminhões, os tratores foram todos soterrados, muita coisa foi levada, mas ele também estava agradecido por estar vivo. Percebe? Que aí muda a situação de valoração daquilo que a gente tem. Uma calamidade, uma catástrofe faz com que nós possamos repensar aquilo que nós temos. Eu tenho visto muitas pessoas dentro de hospitais, pessoas que passam por dificuldades, por problemas, por necessidades, com doenças graves que são terminais e que elas acabam verbalizando algumas coisas dizendo: eu daria tudo o que eu tenho para poder ter mais alguns anos de vida sem essa doença. Eu daria tudo para poder viver mais alguns dias, mais alguns anos sem a doença. Aí você começa a ver e fala assim: mudou a valoração, mudou as prioridades, os princípios. Por isso, se você está aí com algum problema, com alguma dificuldade, lembre-se que existem nesse momento milhares de pessoas, muitas pessoas. Ontem foi dado foi relatado, né, foi passado os dados da, dessa enchente, dessa calamidade, dessa catástrofe. 145 pessoas já perderam sua vida e nós temos 132 pessoas desaparecidas. Provavelmente essas 132 pessoas pode ter alguém que está vivo e eu oro para que Deus tenha promovido aí uma bênção especial de mantê-las vivas nesse tempo de dificuldade, mas a grande possibilidade aos olhos humanos é que essas pessoas também já tenham vindo a óbito nesse tempo. Então, provavelmente
deve passar de 200 o número desta catástrofe, 200 mortes no meio desta grande calamidade. Por isso, nossa oração hoje nós vamos restringir para orar para que Deus cesse a chuva no Rio Grande do Sul e que tenha paz naquele lugar e que a alegria volte a reinar naquele lugar e aqueles que estão nesse momento totalmente desesperançados, entristecidos, possam ser abençoados o suficiente para reconhecer que ainda estão debaixo de uma bênção e estão vivos, respirando e que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Vamos orar? Vamos orar hoje pelo Rio Grande do Sul e vamos deixar os nossos pedidos, as nossas necessidades um pouco de lado. Não vamos nos esquecer, mas nós vamos orar hoje com a prioridade do Rio Grande do Sul. Vamos orar por eles, por aqueles que foram enlutados, por aqueles que estão desesperançados, em depressão, tristes, angustiados, alguns que estão esperando a localização de um ente querido, de um parente, de um amigo e que ainda não chegou a informação necessária nesse momento. Vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós queremos orar nesse momento por todos aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão padecendo algum tipo de necessidade, aqueles que nesse momento nós pretendemos que estejam melhores do que estão ao longo desse dia. Que essa chuva que cai torrencialmente sobre o estado do Rio Grande do Sul, afetando frontalmente os nossos irmãos gaúchos, aqueles que estão na zona rural, aqueles que estão nas cidades, que agora não existe mais um lugar seguro para poder ficarem. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um deles, seja eles quem forem. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida deles. Aqueles que foram enlutados, que estão tristes, desesperançados, que estão depressivos, que o Senhor dê graça a cada um deles. Que o Senhor fortaleça o coração e a mente para que eles possam ter o reconhecimento necessário de que o Senhor continua no trono e continua fazendo o melhor por cada um de nós. Nós oramos para que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um dos seus filhos e filhas que estão nesse momento precisando desta bênção especial. Ajude, dando graça e fortalecendo a cada um daqueles que foram enlutados, aqueles que estão com parentes, amigos desaparecidos. Que o Senhor dê luz e mostre onde é que está esta pessoa, se ela veio a óbito, onde está esse corpo, para que essa angústia cesse. Assim como o salmista disse, que ele orou a noite inteira, que ele estava orando dia e noite, para que a tua mão poderosa se movesse em favor dele e retirasse a tristeza. Nós oramos nesse momento para que isso aconteça com cada um daqueles gaúchos que ali estão, no estado do Rio Grande do Sul, e que todos eles possam ter uma bênção especial nesta manhã de segunda-feira, dia 13 de maio de 2024. Oramos porque confiamos que o Senhor tem um braço forte e poderoso e pode se movimentar ao nosso favor. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta manhã seja uma manhã de bênção sobre a sua vida, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, guardando a sua vida, guardando a cada um de vocês e fortalecendo o coração de cada um de vocês, e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida também, aonde quer que você esteja. Que Deus te abençoe nesta semana que se inicia, semana que iniciou ontem, né? Mas que está iniciando hoje com o primeiro dia útil da semana, que você tenha uma caminhada feliz e que o Senhor possa estar colocando você em lugares aonde você nunca esteve antes e que você seja reconhecido como servo ou serva do Senhor, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais tarde. Até mais.